Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e nós estamos aqui no Minutos de Leitura do canal Apollo Fisioterapia. Nós estamos lendo o capítulo 7 do livro de Fisiologia Respiratória do John West. Esse é o quinto vídeo que eu estou fazendo. Se você não acompanhou os outros vídeos, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo aqui. Aproveita aí, curte todos os vídeos que a gente faz aqui no canal, também se inscreva no canal Apollo Fisioterapia, compartilha com a galera. E se você apertar o sininho, você consegue receber notificações de que novos vídeos estão no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Bora lá, nós vamos para o quinto vídeo então de mecânica da respiração com o John West. Bom pessoal, nós vamos dar início aqui então à leitura, né, da continuação da leitura do capítulo 7 do John West, onde nós vamos falar hoje de resistência das vias aéreas. Para quem está acompanhando, nós estamos na página 96 da quinta edição do livro do John West, ok? Vamos lá então. Resistência das vias aéreas. Fluxo de ar através de tubos. Se o ar fluir através de um tubo, existe uma diferença de pressão entre as suas extremidades. A diferença de pressão depende da velocidade e do padrão de fluxo. Baixas taxas de fluxo, as linhas de correnteza são paralelas para os lados do tubo. Isso é conhecido como fluxo laminar. À medida que as taxas de fluxo é aumentada, desenvolve-se uma falta de firmeza, especialmente nas ramificações. Aqui a separação das linhas de correnteza da parede pode ocorrer com a formação de redemoinhos locais. A taxa ainda mais alta observa-se desorganização completa da correnteza. Isto é, o turbilhonamento ou a turbulência. Características do fluxo laminar foram descritas pela primeira vez pelo médico francês Poussielé. Em tubos circulares retos, a taxa de fluxo de volume é dada por fluxo. É o P vezes π vezes R ao quadrado, à quarta potência, vezes 8ml. Vamos lá, o que é isso? Onde P é a pressão de impulsionamento, ou ΔP, R é o raio, N é a viscosidade e L é o comprimento. Pode-se ver que a pressão de impulsionamento é proporcional à taxa de fluxo, ou P é igual a K vezes fluxo. Uma vez que a resistência R ao fluxo é a pressão de impulsionamento dividida pelo fluxo. Nós temos, então, que R, que é a resistência, nada mais é do que 8, que dividido por N vezes L, dividido por π vezes R por 4. Então, 8 vezes N. O N é a viscosidade, o L é o comprimento, o π vezes R, que é o raio. Observar a importância crítica do raio do tubo. Se o raio for dividido ao meio, a resistência aumenta em 16 vezes, por conta de estar elevada à quarta potência. Entretanto, duplicar o comprimento apenas duplica a resistência. Observar também que a viscosidade do gás, mas não a sua densidade, afeta a relação pressão-fluxo. Em outro aspecto, o fluxo laminar, quando ele é completamente desenvolvido, é que o gás no centro do tubo move-se 2 vezes mais rápido do que a velocidade média. Assim, uma ponta de gás movendo-se rapidamente viaja pelo eixo do tubo, no meio dele, né? Essa velocidade, que muda transversalmente o diâmetro do tubo, é conhecida como perfil de velocidade. O fluxo turbulento possui propriedades diferentes. Nesse caso, a pressão não é proporcional à velocidade do fluxo, mas aproximadamente ao seu quadrado. Então, a pressão é igual a K vezes o fluxo ao quadrado. Além disso, a viscosidade do gás torna-se relativamente desimportante, mas um aumento na densidade do gás aumenta a queda da pressão, aumenta a queda de pressão para um dado fluxo. O fluxo turbulento não possui a alta velocidade de fluxo que é característica do fluxo laminar. Se o fluxo será laminar ou turbulento, depende de uma grande extensão de números de Reynolds, RE. Este é o dado por RE 2RVD dividido por N, onde D é a densidade, V é a velocidade média, R é o raio e N é a viscosidade. Em tubos retos, lisos, a turbulência é provavelmente quando o número de Reynolds excede 2000.
A expressão mostra que a turbulência tem maior probabilidade de ocorrer quando a velocidade de fluxo é alta e o diâmetro do tubo é grande para uma dada velocidade. Observe também que em um gás de baixa densidade, como o hélio, tende a produzir menos turbulência. Em um sistema complicado de tubos, como é a árvore bronca, com seus muitos ramos, alterações no calibre e nas superfícies irregulares da parede, a aplicação dos princípios acima é difícil. Na prática, para que ocorra fluxo laminar, as condições de entrada no tubo são críticas. Se ocorrer formação de redemoinho acima de um ponto de ramificação, a perturbação é conduzida corrente abaixo, por algumas distâncias antes de desaparecer. Assim, é um sistema rapidamente ramificado, como o pulmão, fluxo laminar inteiramente desenvolvido. O fluxo laminar inteiramente desenvolvido provavelmente ocorre nas muitas pequenas vias onde os números de Reynolds são muito baixos, portanto nos bronquíolos terminais. Na maior parte da árvore bronco, o fluxo é transicional, enquanto a turbulência verdadeira pode ocorrer na traqueia, especialmente com exercício ou quando a velocidade de fluxo são muito alta. De modo geral, a pressão de impulsionamento é determinada ao mesmo tempo pela velocidade de fluxo e pelo quadrado. Então, P, a pressão é igual a K, a constante vezes fluxos, mais a segunda constante vezes o fluxo ao quadrado. Vamos lá, vamos falar a medida de resistência das vias aéreas. A resistência das vias aéreas é a diferença de pressão entre o alvéolo e a boca, dividida pelo fluxo. A pressão na boca é facilmente medida por um manômetro e a pressão alveolar pode ser deduzida a medidas feitas na plastimografia. Detalhes dessa técnica será dada na página 149 desse livro. E aí, né, eu chamo a atenção aqui para vocês, acompanhem aí no meu canal, eu fiz já um vídeo falando de medida de mecânica respiratória no paciente à beira-leito, e isso é possível de fazer ali, tá bom? Suponhamos então, agora nós vamos falar de pressões durante o ciclo da respiração. Vamos ver se não vai ficar muito longo esse vídeo. Ok, vamos lá. Suponhamos que medimos as pressões nos espaços intrapleural e alveolar durante a respiração normal. A figura 7.13 mostra que antes de a inspiração começar, a pressão intrapleural é em torno de -5, em virtude do recuo elástico do pulmão. As pressões alveolares é zero, então, porque sem nenhum fluxo aéreo não há nenhuma queda de pressão ao longo das vias. Entretanto, para que o fluxo inspiratório ocorra, a pressão alveolar cai, assim estabelecendo uma pressão de impulsionamento. Na verdade, a extensão da queda depende da taxa de fluxo e da resistência das vias aéreas. Em indivíduos normais, as alterações de pressão alveolar é apenas de 1 centímetro de água, mais ou menos. Mas em pacientes com obstrução das vias aéreas, ela pode ser muitas vezes maior. A pressão intrapleural cai durante a inspiração por duas razões. Primeiro, à medida que o pulmão expande e seu recuo elástico aumenta, primeiro é isso. Isso, isoladamente, faria a pressão intrapleural mover-se ao longo da linha interrompida ABC aqui da figura. Além disso, no entanto, a queda de pressão ao longo da via associa-se com uma queda adicional de pressão intrapleural, representada pela área achurada, de tal modo que o trajeto real é ABC, AB' e C. Assim, a distância vertical entre as linhas ABC e a linha AB', reflete a pressão alveolar em qualquer instante, sob a forma de uma equação que é pressão, que é boca menos intrapleural, é igual a boca menos alveolar, mais alvéolo menos intrapleural. A expiração ocorre em alterações semelhantes. Ora, a pressão intrapleural é menos negativa do que ela seria na ausência da resistência das vias aéreas, porque a pressão alveolar é positiva. De fato, com uma expiração forçada, a pressão intrapleural eleva-se acima de zero. Observe que o formato traçado da pressão alveolar é semelhante ao do fluxo. Na verdade, ele seria idêntico se a resistência das vias aéreas permanecesse constante durante o ciclo. Por outro lado, a curva de pressão intrapleural, ABC, teria a mesma forma que o traçado do volume se a complacência pulmonar permanecesse constante. Ok? Pessoal, nós vamos então encerrar o vídeo de hoje por aqui. Nós vamos continuar esse vídeo, continuar esse capítulo com o 6º vídeo. Acompanha aí, aguarda aí que eu vou lançar com vocês o 6º vídeo.
e aí você vai conseguir entender mais ainda sobre mecânica da respiração, que é o livro do John Ash, né, o capítulo 7 que nós estamos lendo aqui com você no Minutos de Leitura. Grande abraço e até a próxima no canal Apolo Fisioterapia.